Medo. Desde os terrores antigos incrustados em nosso DNA, aos pesadelos modernos que corroem nossa sanidade. O medo nos protege, mas também pode arruinar nossa vida. O que é o medo? De onde ele vem? Ele nos ajuda ou nos expõe? Podemos erradicar o medo? E se fizermos isso, quais serão as consequências? As respostas estão na surpreendente e chocante ciência do medo. A ciência do medo. O medo é a emoção humana mais poderosa. Amor, raiva, tristeza e felicidade, todas têm seu lugar. Porém, o medo guia as nossas decisões segundo por segundo, todos os dias da nossa vida. Achamos que nossa mente consciente está no comando. Mas a ciência revela que o medo supera a razão. A sensação física envolve um pouquinho de suor do corpo e também um pouco de tremedeira. O coração começa a bater bem mais rápido. Você perde o controle, sua frio. Eu fico sem fôlego e perco a visão periférica. O coração bate forte, o estômago revira. Eu sinto um peso insuportável e o estômago dói. Há uma sensação de insegurança, mas eu não sei porquê. Liz Phelps é professora de psicologia da Universidade de Nova York. Sua pesquisa inovadora mudou nossa compreensão de como o medo funciona, o que o deflagra e como pode ser erradicado. Não creio que haja pessoas genuinamente destemidas. Há pessoas que praticamente têm medo de tudo, outras não temem quase nada. Mas, se a pusermos na frente de um trem desgovernado, terão medo. Quem não sente medo provavelmente está morto. O medo é a reação automática e involuntária do corpo a uma ameaça. Imagine que você e um amigo dirigem-se até seu carro, num lugar que vocês conhecem. Estão conversando, desprevenidos. O que ocorre a seguir é muito rápido. A aparição repentina de uma ameaça é logo registrada numa pequena parte do cérebro chamada amígdala. A amígdala está sempre trabalhando. Busca constantemente o perigo. Quando percebe uma ameaça, ela soa um alarme. Nosso sistema nervoso autônomo, que controla funções espontâneas como respirar, é estimulado. Em questão de segundos, o corpo prepara-se para uma batalha. Uma grande quantidade de substâncias químicas cai na corrente sanguínea. Estimulantes como a adrenalina e a hidrocortisona aceleram o coração e a circulação de sangue nos músculos. Agora, seu corpo e mente estão acelerados, e isso altera a sua percepção do tempo. Tudo parece ocorrer mais devagar. A impressão é que estamos paralisados pelo terror, mas em questão de segundos, reunimos dados e tomamos decisões. A primeira reação instintiva pode ser arrancar a faca do agressor. É aí que outra parte do cérebro, o hipocampo, intervém. A amígdala é nossa entranha emocional. O hipocampo, a nossa cabeça lógica. O hipocampo faz perguntas como: o meu agressor é mais forte? Ou mais rápido que eu? Sei como combatê-lo? Será que eu e minha amiga seremos mortos? Infelizmente, o hipocampo nem sempre faz o seu trabalho. A amígdala reage instantaneamente e emocionalmente. O hipocampo leva mais tempo, às vezes tempo demais, o que nos prejudica. A amígdala é o nosso cérebro da Idade da Pedra.
tensa, sempre esperando o próximo ataque. Foi projetada para gerar duas reações: combater o medo ou fugir. Esse tipo de resposta é uma reação física e espontânea a ameaças. Uma reação primitiva. Mas alguns de nossos temores mais profundos são reminiscências de uma era primitiva. Um teste simples mostra como esses medos que herdamos estão entranhados. Esta é a nossa caixa do medo. Atrás desta porta tem aranhas de plástico. Atrás desta, um rato empalhado. E atrás desta, uma cobra viva mais inofensiva. Vamos ver como algumas pessoas reagem a eles. Primeiro, as aranhas. Tem animais aí dentro? Você só tem que pôr a mão na caixa. Esses animais estão aí? Põe a mão aí dentro e descubra. Ai. Eu espero que não seja isso. Opa! Eu tô apavorado. Tem certeza? Pronto. Tá. Conseguiu! Beleza. A seguir, o rato. Meu Deus. Vamos lá. Essa não. Essa não. Ok. Eu não vou pôr a minha mão ali, não. Puxa vida! Ai, que esquisito. Eu sinto orgulho de você. Tá bom. E, finalmente, uma cobra de verdade. Não, de jeito nenhum. Eu, hein? É de verdade? Já chega. Corta. Parece que estamos geneticamente predispostos ao medo. O medo é uma das emoções adaptáveis mais importantes que temos, porque nos avisa do perigo. E todas as espécies têm a habilidade de aprender a evitar coisas que ameaçam a sobrevivência. Então, estamos sempre alertas. No laboratório de Phelps, na universidade, Tobias Bioskol explora nossos medos primais. Através desse experimento, nós avaliamos como os estímulos emocionais conseguem prender a nossa atenção. Temos duas fotos. Uma delas mostra um animal inofensivo. E a outra foto, uma cobra ou uma aranha. A pessoa deve reagir a este ponto e deve ignorar completamente as fotos. Centenas fizeram esse teste e os resultados foram sempre os mesmos. Todos indicaram o ponto mais rápido ao verem a imagem da aranha ou da cobra no mesmo local. Isso é um forte indício de que alguns dos nossos medos são evolucionários, herdados de um passado distante. O medo é uma das coisas mais fáceis de aprender. Isso faz sentido, porque não temos uma segunda chance quando algo de fato ameaça a nossa vida. E aprendemos a reagir ao medo de primeira, ao sermos vítimas de algo. Quando uma nova experiência nos faz sentir medo, o cérebro registra todas as informações que consegue, através dos 5 sentidos. O mais poderoso é a visão. Mas a audição, o olfato, o tato e até o paladar podem provocar uma expressão de medo. O
O exemplo clássico de uma reação adquirida ao medo é a broca do dentista. Antes de irmos ao dentista, aquele som talvez não signifique muita coisa. Mas se você vai ao dentista e encara coisas desagradáveis, como a cutucada nos dentes, injeções de novocaína e aquele som, você associa o som à dor e ao desconforto em potencial. Oi. Oi. Como se chama? Brian. Muito prazer. O prazer é meu. Vamos te avaliar. Me Tudo mostre bem. o seu dedo. O que deflagra uma memória sensorial do medo? Com licença. Prontinho. Essas 4 pessoas passaram por procedimentos dentários dolorosos na infância. Hoje serão vedadas e levadas, uma de cada vez, a um consultório de dentista. À direita. Elas não sabem para onde vão, À esquerda. mas seus sentidos vão descobrir bem antes que suas mentes conscientes percebam onde estão. Seus sinais vitais serão checados a cada ponto de sua jornada até a broca. Muito bem, agora pode sentar na cadeira. A primeira parada é na sala de espera. Seus centros de ameaça subconsciente já percebem o perigo. A pulsação e a pressão dos 4 elementos sobem de 5 a 10 pontos quando entram na sala de espera. Depois, um pouco de anestesia é liberado no ar. A pulsação chegou a 90. Como se sente? Eu tô legal. Tudo firme? Tudo. O que tá sentindo nesse momento? Um pouco de incerteza, confusão e curiosidade. Sua pressão sanguínea e pulsação estão bem altas. Você está bem? Eu tô bem. Alguma lembrança dolorosa de alguma situação que você tenha vivido? Olha, a última vez que a minha pressão ficou tão alta foi quando eu extraí o meu dente do siso. Esse som que eu ouvi agora me faz lembrar a dor, sabe? Eu sinto o maxilar rígido. Eu sinto que a minha boca tá ficando seca. Ai, o meu estômago tá enjoado. Como você se sente em relação ao som que está ouvindo? Eu tô apavorada. Coisas que nos causaram grande estresse e dor provavelmente evocarão sempre uma expressão de medo. Se a broca atinge um nervo na sua boca, você sempre terá pavor de dentista. Você foi condicionado a temer a broca. E você pode ser condicionado a temer qualquer coisa. Este experimento busca saber como adquirimos o medo. E normalmente não receamos algo neutro como um quadrado azul. Mas você pode vir a temer um quadrado azul se levar um choque no pulso. Após algumas vezes, aprenderá que o quadrado azul significa um choque. Ao observar o que o seu corpo faz, verei uma reação clássica de medo. Numa tela de computador, a cobaia, uma estudante da doutora Phelps, vê uma série de formas simples coloridas. Quando o quadrado azul aparece, após 3 choques apenas, a mulher se encolhe assim que o quadrado azul aparece. Mesmo depois que os choques cessam, ela ainda reage. Para descobrir o que ocorre dentro de sua mente, ela será testada de novo. Dessa vez, seu cérebro passará por uma ressonância magnética. Relacionamos um quadrado azul a um choque. Usamos outro estímulo neutro, como um quadrado amarelo, mas sem relacioná-lo a um choque. Podemos observar o interior do cérebro humano quando vê o quadrado azul e ver quais partes estão mais ativas.
O cérebro em repouso tem essa aparência. Mas é assim que reage ao ver um quadrado azul. Os neurônios da amígdala, o centro de ameaças do cérebro, iluminam-se quando o quadrado aparece. A mesma parte diminuta do cérebro que guarda nossos medos antigos, como medo de aranhas ou cobras, também guarda novos medos. Agora que foi condicionada, será que essa mulher se encolherá sempre que vir um quadrado azul? Se eu continuar a mostrar um quadrado azul e não lhe der um choque, acabará aprendendo que o quadrado azul agora é seguro e você não exibirá uma reação de medo. Em geral, nosso cérebro conserva os medos necessários, assim como o temor de ser atropelado por um carro, e livra-se de coisas como o medo de quadrados azuis. Mas, às vezes, os medos irracionais persistem e se transformam em fobias. Fobias são medos que fugiram ao controle. A amígdala tensa desencadeia uma reação de medo quando não deveria, e o resto do cérebro é incapaz de contê-la. Eu tenho grande fobia de escadas rolantes. Eu não entro mais em aviões. Montanhas russas. Rodas gigantes me assustam muito. Eu fico apavorado. Eu tenho medo de altura. Há vários tipos de fobias. As fobias resultam da reação descontrolada do medo, mas elas não afetam todo mundo. Por que algumas pessoas são mais propensas ao medo que outras? Todos nascem com medos instintivos. E as pessoas aprendem novos medos com as experiências menos agradáveis da vida. Mas alguns são mais vulneráveis ao medo que outros. Um sujeito é capaz de saltar de um avião, enquanto o outro tem medo de sair de casa. A ciência moderna mostra que há diferenças físicas e mentais significativas entre os temerosos e os destemidos. O Dr. Nathan Fox, da Universidade de Maryland, estuda como o medo evolui da infância até a idade adulta. Para achar seus pacientes, ele desenvolveu um teste que identifica os níveis de medo em crianças pequenas. Colocamos a criança de 2 anos e a mãe dela numa sala que nunca viram antes. E observamos enquanto elas se aclimatam ao novo ambiente. Esse é o Sam. Após 1 ou 2 minutos, introduzimos um adulto estranho e ele se senta no chão sem estabelecer contato visual com a criança. Após cerca de 1 minuto, esse adulto pega um brinquedo interessante e começa a brincar com ele. Queremos ver se a criança vai até o adulto ou se fica perto da mãe. Ele é bem aventureiro. Em seguida, usamos um robô que faz muito barulho e se desloca bem devagar. Crianças que são medrosas costumam ser cautelosas com pessoas e também com objetos estranhos, particularmente com objetos que fazem muito barulho. Agora ele corre de volta para a mãe. Devemos lembrar que a maioria das crianças faz ou não algumas dessas coisas. Em seguida, a Emily vai entrar segurando uma caixa preta. Veremos se ele vai colocar ou não a mão dentro da caixa, pois ela lhe dirá que há um brinquedo bonito dentro da caixa. Tá vendo essa caixa? Quer olhar lá dentro?
Tem um brinquedo lá dentro. Vem pegar, Sam. Vem pegar o brinquedo. Agora ele vai pegar uma máscara de gorila. Agora eu vou brincar com essa máscara de gorila. Vem pegar a máscara. Ele não parece ter medo da máscara. Sam não é uma criança medrosa. Mas para Ben, irmão gêmeo de Sam, essa é uma situação infernal. Desde o princípio, Ben demonstra medo. Basicamente, ele fica perto da mãe durante o tempo todo. Olha, mãe. Não creio que vá participar de alguma coisa. Ele permanece encostado na parede. Tá vendo essa caixa? Quer pôr a mão aqui dentro? Não. Mãe, tô com medo. Quer pôr a mão na caixa? Não quero. Não quero. Embora, mãe. De novo, ele se recusa a participar. Vem pôr a mão nela. Olha só. Ele se afastou um pouco da mãe. Mas não foi o bastante. A maioria das crianças é como o Sam. São mais cautelosas com algumas coisas e menos com outras coisas. Para Ben, houve mais consistência. Ele foi cauteloso com todas as situações que lhe foram apresentadas. Quando crianças como Ben ficam mais velhas, o medo do incomum pode se transformar em ansiedade social. Crianças apavoradas em geral tornam-se adolescentes desajeitados, mas isso nem sempre se confirma. Ben pode se tornar um jovem confiante. Cerca de 50% das crianças que vemos, refiro-me às extremamente medrosas, apresentam um padrão estável de temor durante a infância. Os outros 50% moderam seu temor. Elas não são exuberantes, nem vão se expor e se arriscar, mas, na verdade, não são assim tão medrosas. Então, por que algumas crianças aprendem a controlar seu medo enquanto outras não? Acontece que as crianças medrosas que ficam em creches com colegas têm mais chances de moderar seu medo que as crianças que ficam em casa. Outra coisa que descobrimos foi que os pais têm certos comportamentos que exacerbam esse medo. São superprotetores, porque seu filho tem medo de sair e se confrontar com novidades. Há outros pais que são menos superprotetores. Eles expõem o filho a uma gama maior de eventos e essas crianças mostram uma moderação maior de seu medo que aquelas que têm pais superprotetores. Mas pais relaxados e exposição aos colegas nem sempre resultam numa criança serena. Os gêmeos Sam e Ben foram criados no mesmo ambiente. Se Ben é um dos 50% que moderam seu medo à medida que cresce, a mudança pode não ser apenas emocional. A pesquisa moderna revela que o cérebro costuma fazer mudanças físicas para controlar a expressão do medo.
Os neurologistas descobriram que crianças ansiosas costumam desenvolver um córtex pré-frontal mais espesso que as crianças calmas. Esse córtex modera o sinal da amígdala. Basicamente, funciona como uma espécie de para-choque emocional. Se você nasceu com uma amígdala superativa, seu corpo pode compensar isso fortalecendo o córtex. Mas a ciência referente a isso ainda é incipiente. Sabemos que os indivíduos mudam bastante, mas sinceramente desconhecemos as verdadeiras razões. Não sabemos se isso se deve à genética, à aprendizagem, à estrutura cerebral, se é só uma perspectiva assumida e que pode ser ensinada aos demais. No futuro, isso será crítico para entendermos como funciona o medo em geral. Nosso centro primitivo do medo no cérebro, a amígdala, aciona nossa reação de correr ou encarar a ameaça. Ameaças antigas transmitidas pela evolução e coisas que aprendemos a temer. Como lidaremos com o medo e seremos afetados pelo nosso desenvolvimento físico e mental? Mas a história não acaba aí. Os humanos são animais sociáveis. Quando estamos juntos, influenciamos muito o comportamento do outro. Se pusermos uma pessoa apavorada com um grupo de pessoas calmas, em pouco tempo, teremos um bando de pessoas apavoradas. Isso pode ser feito sem querer ou intencionalmente. Eu posso contaminá-lo com o meu medo. Costumamos temer alguma coisa porque nossa mãe nos disse que era realmente perigoso. Ou porque vimos alguém numa situação ruim e agora queremos evitá-la. Essa é a comunicação social do medo. Ela é muito adaptável, não precisa se ferir para saber o que evitar. Aprendemos através da linguagem ou da observação. Hoje, 4 pessoas participarão de um experimento como voluntárias. Vão explorar uma fábrica abandonada, um local que supostamente é assombrado. Ou assim lhes disseram. Uma delas, Pete, é altamente suscetível à ansiedade e ao medo. Será que os temores de Pete afetarão o resto do grupo? Rastrearemos a jornada emocional equipando os voluntários com câmeras infravermelhas voltadas para seus rostos. Meu nome é Bill e eu vou levá-los para visitar a Fábrica da Morte, que, basicamente, é um velho matadouro abandonado. Eu nunca estive aqui, então será uma novidade para todos nós. Lá embaixo, pelo que sei, não tem eletricidade. A única fonte de luz será esta lanterna. Sendo assim, fiquem perto de mim e mantenham-se juntos. Nós vamos descer as escadas e verificar o que tem lá embaixo. Aqui tem degraus, hein? Cuidado. Eu vou primeiro. Se quiserem dar as mãos... O meu coração tá super acelerado. O meu coração também. Racionalmente, o grupo sabe que é só uma construção antiga. Mas as emoções primitivas logo afloram. O medo do escuro e do que pode se ocultar nas trevas. Aqui tem uma porta. Uma porta enorme e grossa com um cadeado gigantesco. Vamos abrir. Não, cara, não faz isso não. Ai, meu Deus, o que é isso, cara? Isso aqui parece um daqueles corredores de filmes de terror que não tem fim. Sabe qual é? Iluminado. Estamos numa cena de um iluminado. Não, por favor. Piadas e risos nervosos são mecanismos típicos de defesa. Mas Pete emite fortes sinais de alarme através de suas palavras e expressões faciais. Logo, o riso cessa. Tem muito sangue ali, ó. Não, não quero ver. Mas tem sim. À medida que o medo aumenta, o grupo mostra sinais de hipervigilância. Seus olhos buscam o perigo. Sua audição, paladar, tato e olfato ficam mais apurados. Eu tô sentindo um cheiro estranho aqui, eu não sei o que é. Normalmente alertamos sobre o perigo com palavras. Mantenham as mãos junto do corpo.
Eu juro que tô sentindo um cheiro bem ruim. Um cheiro terrível. Cada sala tem um cheiro diferente. É verdade. É, você tem razão. O cheiro da outra. É. Eu também. Não dá pra saber o que olha era. Só. Olha essa cadeira. Isso dá medo. Eu tô Vamos embora muito daqui. assustado. Calma aí, cara. Espera a gente. A pesquisa mostra que o medo também se espalha através dos feromônios humanos. Esse cheiro de medo não se manifesta conscientemente, mas de forma subliminar provoca uma reação de medo no grupo. Tem um cheiro. Diferente. É, diferente. O medo de Pete parece estar contagiando os demais. E aonde você vai, Bill? Vamos em frente. Tá aqui o que a gente tá procurando. É o Salão da Morte. Acho que não devemos entrar aí. Olha só como abriu fácil. Durante muitos anos, esse local foi usado para abater animais e desossá-los. Está abandonado desde os anos 80. Eu tô com medo. Eu também. Está escrito... O que é? O que tá escrito aí? O que diz? Eu acho que faz parte do teste. Virtualmente todos os mamíferos gritam em situações de extremo perigo. É um grito de alerta para o resto do grupo ou manada. Quanto mais dissidente ou agudo esse grito, mais eficiente é a comunicação do medo. Eu vou verificar. Não, vai não. Não. Eu vou levar uma pessoa. Ai, que Você, droga. vem comigo. Eu? Apontou pra mim? Não. Vocês vão voltar aqui, não Você vão? vem comigo. Eu ouvi um barulho vindo dali. Você não vai dar uma olhada, não? Não deve ser nada. O grupo no matadouro abandonado agora reduziu-se a 3. Dados sensoriais estão sendo passados de uma pessoa a outra, estimulando suas amígdalas, acionando suas reações de luta ou fuga. Quando as pessoas à volta entram em pânico, a razão desaparece e a emoção assume o controle. Olá! Quem são vocês? Ai, meu Deus. Não, fica com a gente. Precisamos Olha, eu não ficar vou entrar juntos. naquele escuro. Eu não vou entrar de jeito nenhum. Eu tô ficando apavorado, gente. Minha nossa. Ai, meu Deus, o sino! O medo espalha-se como um vírus. E hoje, com o mundo ligado pela comunicação de massa, ele pode infectar milhões na velocidade da luz. Olha só as torres. Basta ver uma imagem impactante. Nossos inimigos conhecem o poder do medo, assim como nossos líderes. O medo é uma ferramenta política eficaz. Civis apavorados fazem o que seus líderes lhes mandam fazer. As pessoas tomam decisões diferentes ao serem confrontadas com o medo. Buscam segurança, algo conhecido, confortável. Podemos incutir o medo nas pessoas através de um anúncio político e levá-las a tomar uma decisão no lugar de outra. A história revela que espalhar o medo entre as massas não é muito difícil. Basta culpar um forasteiro pelos seus problemas. Há inúmeros exemplos. A caça às bruxas de Salem, o genocídio dos judeus pelos nazistas, os programas stalinistas, o jihad islâmico radical contra o Ocidente e as campanhas após o 11 de setembro contra os muçulmanos. Por que, apesar das lições da história, ainda é tão fácil para os incitadores do medo opor um grupo de pessoas contra o outro? De novo, podemos culpar nosso homem das cavernas interior. Acontece que ele é um extremista. Na nossa cultura, na cultura americana, uma das formas básicas de definirmos grupos é através da raça. Quem é da sua raça pertence ao seu grupo, quem não é está em outro grupo. Então fizemos um experimento.
Nesse teste, os pacientes olham imagem de 2 homens similares. Um negro e um branco. Os pacientes devem pressionar uma tecla sempre que a imagem mudar. Mas ao fazer isso, eles recebem um choque elétrico que induz ao medo. Uma ligeira hesitação no tempo de resposta mostra que a reação ao medo está se consolidando. Agora, o choque cessa e a reação ao medo gradualmente diminui, mas não desaparece no mesmo ritmo. Os pacientes ainda batem nas teclas um pouco mais devagar quando olham para uma pessoa de outra raça. Você logo perde o medo ao ver a pessoa da sua raça, mas mantém ao ver alguém de outra raça. Isso ocorreu com negros e brancos. Mas descobrimos que isso diminuía se a pessoa namorava alguém de outra raça. Se você namora alguém de outro grupo, ela se torna parte de seu grupo. Nós, humanos, somos predispostos a ter medo do outro. Mas se temos consciência desses preconceitos latentes, podem eles superar nossa carga emocional e cultural? Talvez, mas não é fácil. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar de desvios psicológicos, desvios de fobia, acham que outras pessoas cometem esses erros. Acham que o modo de pensar delas é preconceituoso, enquanto ela é uma pessoa culta, inteligente, não vulnerável aos mesmos erros. E isso está errado, é absolutamente incorreto. Todos são vulneráveis a esses erros. E ao perceber que você é de fato vulnerável, você se torna mais vulnerável, mais propenso a cometer esses erros. A reação ao medo é tão natural e impensada quanto respirar. Quando está sob controle, pode salvar nossa vida. Porém, quando está fora de controle, pode nos destruir. Mas agora, a ciência parece ter achado um jeito de dominar o medo. Muitas pesquisas dedicadas a conhecer o medo, nesses últimos 20 anos, concentram-se na forma como adquirimos os medos. Mas a maioria dos pesquisadores que estudam medo agora dedica-se a uma segunda questão: como nos livrarmos dos medos. Medos considerados irracionais, tais como as fobias, são tratados expondo-se gradualmente as pessoas às coisas que temem. Quem tem fobia também aprende a pensar na razão do seu medo de uma forma calma e sem paixão, num processo chamado regulação emocional. O objetivo é trocar as antigas lembranças apavorantes por outras novas e seguras que não provocarão a reação ao medo. Por exemplo, digamos que você enfrente um voo bem turbulento e comece a ter medo de voar. Se você se obrigar a encarar mais voos e eles forem tranquilos, desenvolverá lembranças novas e positivas. Gradualmente sentirá menos medo. Isso se chama extinção de aprendizagem. Parece ótimo, mas há um probleminha. A extinção da aprendizagem que visa nos livrar de medos resulta em duas lembranças. Uma delas nos diz que uma coisa é perigosa e a outra nos diz que é segura. Essas duas lembranças tentam se impor no cérebro. A passagem do tempo, às vezes, pode restaurar uma reação de medo que estava extinta. Sua antiga lembrança de medo ainda está enterrada bem fundo na amígdala. Um trecho de turbulência pode trazer de volta seus gritos de terror. Percebendo isso, os pesquisadores procuraram meio de atacar fisicamente na origem medos incontroláveis, assim como as fobias. O grande avanço foi a descoberta de que as nossas lembranças não são tão sólidas quanto achamos que são. Geralmente, a ideia que as pessoas fazem da memória está basicamente errada. Achamos que a memória é como uma coleção de fotografias numa caixa de sapatos. Elas são imagens fortes e confiáveis que não mudam. A memória não funciona desse jeito, não mesmo. A memória é um processo orgânico. Nossas lembranças estão constantemente evoluindo e mudando. Elas evoluem e mudam para se adequarem às necessidades do presente. Os cientistas agora suspeitam que, toda vez que resgatamos uma lembrança, essa lembrança se renova. E quando fica nesse estado, é vulnerável.
Se for isso, talvez possamos fazer algo para interromper essa reestocagem da memória, que chamamos de reconsolidação, e nos livrarmos da lembrança. Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, os pesquisadores estão fazendo exatamente isso. Eles obtiveram grande sucesso com seus pacientes. O cérebro do rato é muito parecido com o do ser humano. É menor, mas é bem parecido com o nosso. Nós podemos fazer coisas com o rato que não podemos fazer com uma pessoa, como dar drogas para regiões específicas do cérebro e ver se sofrem certos efeitos. Eis como eles eliminam o medo. Primeiro, um rato é posto numa gaiola com um fundo especial. Ele é ensinado a temer esse lugar por meio de choques elétricos. O rato apavorado fica paralisado. Em seguida, drogas experimentais são injetadas na amígdala do rato. Depois, ele é posto de volta na gaiola que aprendeu a temer. O rato deveria ficar paralisado, mas isso não acontece. A droga parece ter isolado a reação de medo do rato em relação à gaiola que emitia choques. Se pudermos selecionar os diversos medos anormais que nós conhecemos, teremos avançado significativamente. Esse tratamento ainda é experimental e só foi tentado em roedores. Se for bem sucedido em humanos, ainda assim ele não apagará as lembranças indesejáveis. Elas estão guardadas em muitas áreas não rastreadas do cérebro. Mas anularia as reações corporais involuntárias que as lembranças do medo desencadeiam. Se você foi atacado, ainda se lembraria do que aconteceu, mas talvez não tremesse descontrolado cada vez que lembrasse do crime. Então, por que não ir além e neutralizar de vez nossa amígdala? Por que não criar uma raça de humanos sem medo? O medo está ali. Ele se desenvolveu porque nos protege contra os perigos. Nós não andamos no meio do trânsito porque nossa amígdala percebe a situação, entra em ação e nos detém. Ela detecta o perigo e nos diz para fazer coisas que nos protegem nesses momentos. Sofrer pelos outros deve-se, em parte, ao fato de termos sentido esse mesmo sofrimento. E ter uma certa dose de medo, na verdade, facilita o desenvolvimento da consciência. Então, sentir medo não é tão ruim assim. Pelo contrário, pois somos todos impelidos pelas reações subconscientes diante das ameaças. Oh, não! O medo está enraizado em cada cérebro humano. Alguns de nós nascem mais temerosos que outros. Porém, mesmo as pessoas supostamente destemidas são controladas pela mesma disputa entre o ansioso homem das cavernas oculto na amígdala e a nossa mente consciente mais calma. Às vezes, a batalha é perdida e guardamos terrores eternos. Mas ainda precisamos dos nossos temores para nos proteger das ameaças diárias da vida. Ao compreendermos a natureza do medo, podemos vê-lo como, de fato, é uma parte essencial da criatura humana.